Olá, irmãos e amigos de fé, sejam bem-vindos ao nosso devocional de Natal, Verdades que Transformam. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar na Palavra de Deus. O texto que nós iremos ler e meditar hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículos de número 21 ao 23. Acompanhe comigo a leitura. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Irmãos, nós estamos diante de um dos textos, ou praticamente o texto mais importante neste mês de celebração do nascimento de Jesus. Nós estamos diante do fato narrado entre o anjo, José e Maria sobre a vinda, o nascimento do Messias e do Salvador. É um texto marcante e maravilhoso. Por isso eu quero encorajar você a entendê-lo melhor, a meditar nele e a orar ao Senhor nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, a qualquer momento que você possa ver este devocional. O texto diz basicamente assim: ela dará à luz um filho. Aqui está o anjo se dirigindo a José. E ele dá um comando a José, dá uma ordem a José. José, Maria está grávida, o que está sendo gerado nela é obra do Espírito Santo, e este menino que vai nascer deve ter um nome muito especial. Olha o que o texto diz. Ela dará à luz o filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meu irmão, minha irmã, o nome do menino, rei, do Messias, seria Jesus. Por quê? Porque Jesus significa aquele que salva. A ideia aqui do anjo a José é que aquele menino do qual Maria está grávida, obra do Espírito Santo, teria o nome de Jesus por causa da sua missão. E a sua principal missão era de salvar pecadores, de salvar o seu povo, de redimir, de resgatar a sua igreja. Por isso, Jesus, toda vez que você lembrar do nome Jesus, lembre-se da seguinte expressão: aquele que salva. Essa é uma característica marcante do menino rei, do Messias, Jesus, o Salvador. Mas não só isso, o texto continua dizendo: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Uma segunda característica marcante do menino rei, do Messias, é que ele não é só o Salvador, ele também é Deus conosco. Isso é maravilhoso. Isso mostra a presença marcante de Jesus no meio do povo. Quando ele toma forma e se encarna, a encarnação de Jesus permite que ele habite no meio do povo. Ele se torna Deus conosco. Irmãos, parem para pensar neste dia o quão maravilhoso é o nascimento de Jesus. O nosso Messias, o nosso menino rei, ele é tanto aquele que salva o povo dele dos pecados, quanto aquele que é Deus conosco, que é Deus perto de nós, ao nosso lado. E depois nós vamos ver na obra do Espírito Santo que ele habita em nós. Isso é maravilhoso. É por isso que nós devemos celebrar o Natal, este mês maravilhoso do advento, do nascimento do Rei Jesus, o nosso Messias. Por quê? Porque o Natal nos ensina duas coisas. Que o nosso Rei é o nosso Salvador e que o nosso Rei é Deus conosco, é Deus ao lado, é Deus de perto. É Deus que habita em nós por meio do Espírito Santo, como nós vamos ver mais à frente. Eu quero encorajar você, meu amigo,
Quero encorajar você, meu irmão, a celebrar neste dia este tão grande Salvador. Este tão grande Deus que, apesar da sua grandiosidade, é Deus conosco. Rei, Salvador e Deus conosco. Celebre.